15 expressões ou nomes, palavras em inglês que você, como analista de infraestrutura, deveria conhecer. São mais de 15 anos aqui na área de infraestrutura de redes e eu já vi muita gente errando e pronunciando esses nomes de maneira equivocada, achando que está fazendo a coisa certa. É muito comum a gente, como analista de infraestrutura de redes, você tem que usar termos técnicos em inglês para poder explicar um problema que você está atuando, para poder exatamente incluir esses dados em um chamado, avisar de uma situação que está enfrentando a sua rede. Se você não souber fazer isso da forma correta, não vai ficar legal. Sou o Lucas Palma, vou estar aqui com você para poder ajudar o seu raciocínio e a sua evolução dentro da área de infraestrutura de redes. Solta a vinheta aí, produção. Olha lá, a gente está aqui em mais uma aula de uma terça-feira. Deixa um likezão nesse vídeo, se inscreve no canal para eu ajudar você. E se fizer sentido para a sua carreira, a gente tem na editora da Hackwon os livros preparatórios para o CCNA 7.0, volume 1 e volume 2. Esse livro eu escrevi junto com mais 5 CCIS. É o livro mais eficiente que você tem na área para ajudar a sua jornada como analista de infraestrutura de redes. Tem um link na descrição que você pode clicar e comprar o seu livro também. Vamos lá, vamos conhecer as expressões em inglês que todo analista deveria dominar e saber o que cada uma delas significa e também pronunciá-las corretamente. Olha só, a primeira delas que nós temos aqui é o IP address. O que é um IP address? Todo endereço que nós temos na nossa rede, ele é conhecido como endereço IP. Nós temos endereço físico, nós temos endereço lógico. Esse endereço lógico é o nosso IP address. O IP address ele é composto por 32 bits se ele for na versão IPv4 ou ele é composto por 128 bits se ele for na versão IPv6. Mas é muito importante você conseguir explicar o que é endereço IP e também conseguir expressar IP address da maneira mais eficiente possível. Outra expressão muito importante que nós temos aí é o subnetting. O que é um subnetting? Subnets são as nossas subredes. Imagina que você sendo operador de uma rede, você está trabalhando ali com 4 sites espalhados ali por 4 localidades distintas. Essas localidades, elas precisam ter um plano de endereço que faça muito sentido para que esses endereços sejam distribuídos entre as localidades. Imagina que aqui você vai ter a localidade que é 192.168.10.0/24. Já que desse lado você vai ter a localidade 192.168.40.0/24. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso terceiro octeto desse endereço, ele está definindo exatamente qual que é a sua região, qual que é o seu site, qual que é a sua localidade. Você já entendeu aqui qual que seria a estratégia? Aqui a gente teria o ponto 30.0/24 e aqui em cima a gente poderia ter o ponto 20.0/24. Isso daqui é mais um planejamento de endereçamento dessa topologia, fazendo com que você consiga distribuir de uma maneira mais eficiente toda a sua questão de roteamento, fazendo a alocação de VLANs, fazendo um VLSM, Variable Length Subnet Mask, já veio uma de bônus aqui dentro da sua infraestrutura, e tudo isso é conhecido como subnetting. Então, subnetting é a arte de você construir um plano de endereço que faça sentido não somente para a alocação de IPs, mas que faça sentido para a expansão dessa rede, para o crescimento desse ambiente. Um próximo item que nós temos aqui é o nosso firewall. Sim, todo analista de infraestrutura de redes deveria saber pronunciar um firewall. Não é firewall, não é firewall, é um firewall. Firewall. O que é o firewall? Firewall, ele é um equipamento que vai estar dentro de uma camada que nós chamamos de camada de segurança na sua rede. Vamos colocar ele aqui em cima, né? Aqui a gente teria o nosso equipamento de firewall, FW, que essa camada, vai mais um bônus aqui para você, ela também é conhecida como Security
layer, camada de segurança. Layer é camada. E aí, após nosso firewall, a gente poderia ter a nossa camada core, debaixo da nossa camada core, a nossa camada de distribuição, mas o importante é entender que esse firewall ele vai estar lá na nossa security layer, sendo responsável por monitorar o controle de entrada e saída da sua rede, usando as regras que foram pré-definidas. Ainda, além do firewall, nós temos um protocolo que a gente usa com muita frequência, que é o DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Para que a gente usa um Dynamic Host Configuration Protocol? O DHCP, o Dynamic Host Configuration Protocol, é um protocolo usado para fazer alocação de endereço. Imagina que aqui a gente tem algumas máquinas, máquina A, máquina B, essas máquinas conectadas a um switch específico e esse switch conectado a um roteador, que é conectado a uma nuvem, que é conectado ao nosso data center, né? O nosso data center, que é o centro de toda a nossa infraestrutura, onde teria os nossos servidores, nossos serviços. Aqui eu posso ter um servidor DHCP, um servidor DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Esse servidor vai ser responsável por fazer a alocação de endereço, uma vez que o equipamento desse entrar na nossa rede. Então, o equipamento subiu na rede, esse servidor vai lá e distribui o endereço correto para cada um deles. Então, para o equipamento B, para o equipamento A, na hora que eles fizerem as suas solicitações, e pode fazer a solicitação dentro da VLAN correta ou da VLAN correta que nós estamos utilizando. Legal? Então, esse aqui é o nosso DHCP. Também temos o tal do DNS, Domain Name System. Domain Name System. O que faz um DNS? Se a gente estava falando que lá no nosso DHCP nós tínhamos um servidor que estaria fornecendo uma informação de IP para essas máquinas, esse mesmo servidor ele pode fornecer o endereço de DNS, o endereço de Domain Name System, que é nada mais nada menos permitindo com que essa máquina consiga fazer a tradução ou perguntar para alguém que conhece o destino específico de um nome. Como assim de um nome? Imagina que você quer acessar o site google.com. Esse site google.com, ele não existe. Nós precisamos traduzir isso aqui para um endereço IP. Então, o servidor DNS é um endereço que você vai ter dentro da instrução de IP dessa máquina e dessa máquina, e toda vez que nós tentarmos acessar o google.com, eu mando essa pergunta para o servidor DNS. Ei, google.com se refere a qual IP? E esse servidor vai me dar esse mapeamento e aí sim eu consigo chegar no meu destino. Você tem um DNS aí também, tá? Gateway. Gateway. O que seria o nosso gateway? Gateway é a nossa porta de saída da nossa rede. Vamos lá, se a gente olhar para esse cenário onde eu tenho duas máquinas e ela possui um roteador aqui para levar essas máquinas para um outro destino, para levar as máquinas lá para nossa internet, imagina que aqui é a internet, eu preciso de um gateway. Gateway vem de gate é portão, né? E o way é caminho, então portão no caminho. Esse nosso gateway vai ser justamente esse roteador que vai levar esse tráfego para as redes que essas máquinas não conhecem. Então o gateway consegue me conectar com as redes que eu ainda não conheço. Mais uma palavrinha aí que toda analista de infraestrutura de redes deveria conhecer é o Local Area Network. Local Area Network. O que seria o Local Area Network, ou LAN, né? O LAN é justamente a nossa Local Area Network, é justamente o nosso ambiente privado. Por que isso? Se você pensar aqui num site, vamos setar aqui o site A e o site B, nós temos ambos desses sites estão conectados através de uma WAN, né? WAN, Wide Area Network, Wide Area Network. Só que dentro aqui deles, todos eles possuem uma LAN, que é a Local
Area Network. Tudo que você gerencia localmente, que é de sua responsabilidade, é a sua Local Area Network. E você precisa de uma WAN, uma Wide Area Network, para levar essa conectividade de um ponto para o outro. E aqui a gente já cobriu os dois de uma vez só. Só que nessa topologia, a gente poderia ainda ter um outro cenário, que seria uma VPN, uma Virtual Private Network, né? Uma Virtual Private Network. Que seria isso? Imagina que essa WAN é a nossa internet, e a internet ela é pública. Se ela é pública, tudo que passa aqui dentro, ninguém tem controle sobre nada. É festinha, uga-uga, banheira do Gugu. E a gente não quer isso. A gente quer fazer o quê? Eu quero tunelar essa informação e colocar um túnel criptografado, poderia ser por IPsec. Dentro desse túnel vai a minha informação. Esse túnel criptografado que nós temos aqui é a nossa VPN, Virtual Private Network, que daí faz com que essa nossa entrega seja mais inteligente. Continuando aqui, pessoal, nós temos uma outra nomenclatura, são 15 ao todo, tá? Fora os bônus que eu estou deixando aqui. Packet. O que é um packet? Lembra que a gente usa lá o Packet Tracer como uma ferramenta para fazer os nossos laboratórios? Mas a gente tem o packet, que seria uma unidade de medida chamada de PDU, Protocol Data Unit, mais um bônus aqui, uma unidade de medida para você mensurar um tráfego que está saindo de um lado para o outro. Vamos dar um exemplo. Se eu pego aqui esses dois equipamentos que eles querem falar entre si, aqui tem um roteador e aqui tem um switch e aqui também tem um outro switch, esses caras estão conectados através desse router, esse equipamento B vai gerar para o equipamento A um packet. Esse packet vai trafegar por essa rede e ser entregue lá do outro lado. Então, o packet é justamente o nosso pacote que vai ser entregue de um lado para o outro. Como se você pegasse uma cartinha, envelopasse tudo isso e mandasse esse pacote lá para frente. A gente tem mais um cara aqui que é a nossa latência, latency. Latency é a latência. É muito comum você, como analista de infraestrutura, você entrar numa call, entrar numa ligação, ir lá para fazer uma resolução de problema e nessa call ter várias pessoas de outros países que vão usar essas terminologias. Por isso que a gente está passando ela aqui para vocês, para que você chegue lá, domine no peito e mande para ele um latency. O latency ele é o quê? É justamente o tempo que você demora para chegar do ponto A até o ponto B. Então, na hora que eu saio daqui, passo pela minha nuvem, chego até lá, eu tenho uma latência ou um latency para sair de um ponto A e até um ponto B. Se eu tivesse mais um bônus aqui, um RTT, Round Trip Time, que seria ir e voltar. O RTT é o Round Trip Time. Uma ida e uma volta, eu vou ter o meu RTT. A gente tem também o nosso Bandwidth. Bandwidth é usado quando nós estamos olhando para capacidade de transferência dentro de uma rede. Então, se nós estamos configurando a nossa rede, tem um link do roteador para o switch, certo? E do switch para o PC e do roteador para a internet, tudo isso tem influência direta com o seu bandwidth. Não adianta nada aqui você ter 10 GB, aqui você ter 1 GB e aqui você ter 500 MB. Quem vai mandar o throughput, ou mais uma palavra, throughput, né? Quem vai mandar o seu bandwidth, a sua largura de banda até o destino final é o caminho inteiro. A menor banda é que vai ditar a regra para os demais, porque você tem um shape acontecendo aqui, né? O shape é uma redução, uma equivalência para atender somente os 500 megas que nós temos entregue ali. Então, mais uma palavra que você aprendeu é o bandwidth. Um outro cara, SNMP, o Simple Network Management Protocol, SNMP. MP. O que seria esse cara? Nós temos aqui vários equipamentos da nossa rede que são
que precisam ser monitorados, tá? Switches, nós temos aqui outro switch, vai ter aqui em cima um roteador. Esses caras precisam de monitoração. A gente usa esse protocolo, o SNMP, para poder estar monitorando esse nosso ambiente. Ele vai trabalhar ali com algumas communities para poder realizar essa nossa gerência do ambiente. Um outro cara que a gente tem aqui é o Load Balancing, balanceamento de carga. O que seria um balanceamento de carga, pessoal? Quando a gente usa um Load Balance você pode ter, vamos desenhar um cenário um pouquinho diferente, onde você tem aqui, ó, 2 links no mesmo roteador, chegando para 2 conectividades diferentes. E eu posso desejar, né, na minha configuração, que eu vou fazer um load balance do link 1 e entre o link 2, ou seja, eu vou balancear essa carga, 50% eu mando por cima, 50% eu mando por baixo. Não são todos os locais que você pode ou deve implementar load balance. Load balance tem que ser implementado com cautela. Por quê? Se você não implementar com cautela, pode acontecer que o seu tráfego ele seja assíncrono ou um link ele tem um latency menor, porém ele tem uma bandwidth maior. E isso vai gerar discrepância na entrega do seu tráfego lá do outro lado, na entrega do seu packet lá do outro lado. A gente precisa monitorar isso com muita cautela. Próximo passo, próximo carinha aqui e o último que nós vamos falar a respeito das 15 nomenclaturas que um analista de infraestrutura de redes deveria conhecer é o SSID, Service Set Identifier. Pois é, na sua casa, no lugar que você vai que tem Wi-Fi, você normalmente olha o nome da rede, né? O nome da rede. O nome da rede, ele não é nada mais, nada menos do que a identificação conhecida nas configurações pelo SSID, que é o Service Set Identifier. Service Set Identifier. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado e que você consiga aprender um pouco mais das nomenclaturas que nós utilizamos no nosso dia a dia como analista de infraestrutura, que você realmente aplique, assiste essa aula de novo, repete essas terminologias, porque isso vai ajudar demais você. Eu deixei um vídeo aqui na sequência dentro do nosso canal da HackOne, que a gente fala um pouco mais como que a gente pode usar o aprendizado de um inglês técnico para conseguir trabalhar na área. Usa essas recomendações que eu deixei para poder ajudar bastante você. Muito obrigado até aqui. Deixa um comentário para mim nesse vídeo. E aí, o que você achou dessas terminologias em inglês? Você já conhecia todas elas ou teve alguma nova aqui para você? E a pronunciação, tá tranquilo? Tá sossegado? Me ajuda aqui. Deixa um comentário para mim, um like nesse vídeo que vai ajudar bastante. Câmbio desligo. Valeu, fui.